caso de hoje se iniciou no ano de 1997 e se trata da chocante história de desaparecimento de uma menina que tinha apenas 12 anos de idade na época. Eu sou a Amanda Green e no vídeo de hoje eu conto o triste caso de Rosalynn McGuinness, que teve sua infância interrompida para viver um verdadeiro pesadelo. Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui eu trago conteúdos relacionados a crimes reais, mas também vou começar a trazer uns conteúdos mais leves, sem fugir à proposta do canal. Por favor, já deixa o seu like, compartilhe, deixe nos comentários o que achou do vídeo, o que acha do meu canal. Isso é muitíssimo importante. Eu estou tentando fazer com que esse canal cresça e que mais pessoas assistam ao meu conteúdo. E já me segue no Instagram, porque lá no Instagram você pode me chamar nos DMs pra gente conversar e se tornar amiguinhos. E também pra você responder as enquetes ou dar sugestões sobre casos que você conheça ou outros temas para o canal. Mas vamos parar de conversa fiada e ir direto pro caso de hoje. Rosalynn McGuinness nasceu no ano de 1984 e passou boa parte de sua infância na pacata cidade de Springfield, no estado de Missouri, aqui nos Estados Unidos. Ela era uma menina feliz, com sonhos comuns de criança. Ela participava de aulas de violino e tinha vontade de se tornar uma professora de música ou talvez, quem sabe, uma veterinária. Não se tem muitas informações sobre os irmãos ou irmãs da Rosalynn, mas se sabe que a Gayla, a mãe dela, cuidava de todos sozinha, nada demais naquela família. Mas parece que durante a vida da Rosalynn ela experimentou muitos episódios infernais desde cedo, e é disso que eu vou começar a falar agora. A mãe da Rosalynn era bem preocupada com o meio ambiente. De vez em quando ela participava de ações de conscientização e distribuía panfletos com informações sobre o assunto. E foi durante uma dessas ações que ela conheceu o Henry Piet, que também morava lá na cidade de Springfield. E eles acabaram tendo uma conversa muito boa, se tornaram amigos, e em pouco tempo a amizade evoluiu para um relacionamento amoroso. A Gayla estava muito feliz nesse novo relacionamento, ela estava muito apaixonada pelo Henry. Ela acreditava que tinha encontrado um homem muito especial, um verdadeiro príncipe encantado. E em pouquíssimo tempo o casal oficializou uma união, eles se casaram e todos passaram a viver na mesma casa. E foi aí que aquele príncipe encantado que surgiu do nada revelou seu lado mais sombrio. Depois que eles se mudaram para a mesma casa, o Henry passou a tratar a Gayla de forma totalmente diferente. Ele se mostrou muitíssimo controlador, ele controlava todo o dinheiro da família, além de não deixar que a Gayla trabalhasse ou tivesse liberdade para sair quando quisesse. E tudo ficou ainda muito pior quando o Henry decidiu que a família tinha que se mudar para o estado de Oklahoma, o que deixou a Gayla e seus filhos muito isolados de tudo e todos que eles conheciam lá no Missouri. E isso significava, claro, mais controle nas mãos do Henry. E lá em Oklahoma, a família passou a viver em extrema pobreza. A Gayla não tinha a menor condição de cuidar dos filhos dela com o pouco que o Henry oferecia. E teve uma ocasião que ela teve um insight, ela decidiu pegar as crianças, deixar o Henry para trás e voltar pro Missouri. Yes! Desculpa, gente, fui brevemente interrompida pelo meu filho. Comics, bye! E eles conseguiram chegar ao Missouri, parecia que esse primeiro pesadelo tinha finalmente acabado, mas a sensação de alívio não durou muito porque o Henry achou a família no Missouri e os coagiu para voltar para Oklahoma. Dessa vez a situação era ainda pior do que quando eles deixaram o Oklahoma da outra vez, porque o Henry não tinha mais casa, então eles se mudaram para uma barraca de acampamento. E além disso, o Henry, que já era verbalmente, emocionalmente, financeiramente abusivo, se tornou também fisicamente abusivo. E teve ocasiões em que o Henry foi extremamente cruel com a Gayla, o que talvez tenha contribuído para a decisão dela de novamente pegar as crianças e fugir, mas dessa vez ela não voltou direto para o Missouri. Ela foi para um abrigo que protege mulheres e crianças vítimas de violência doméstica e ali ela ficou por algum tempo. O Henry nunca mais conseguiu entrar em contato com a Gayla. Ela se estabeleceu numa cidade pequena lá em Oklahoma mesmo e parecia que a família finalmente estavam nos trilhos para ter uma vida normal. E por algum tempo eles realmente tiveram uma vida normal. A Gayla conseguiu um emprego e as crianças voltaram a frequentar a escola e eles estavam realmente vivendo um bom momento. Até que no dia 31 de janeiro de 1997, uma outra situação traumática acometeu aquela família. A Rosalynn, então com 12 anos, iniciou a sua rotina diária normal. Ela ia e retornava da escola acompanhada de seu irmão mais velho, e a escola não ficava muito longe de sua casa. Naquele dia ela foi ao colégio acompanhada do irmão, como sempre fazia, e teve um dia normal. Porém, no final daquele dia, ela não retornou para casa. Rosalynn teria sido raptada por um homem em um crime de oportunidade. Ou seja, as pessoas acreditavam que ele tinha visto uma menina qualquer na porta da escola e teve a oportunidade de fazer com que ela entrasse no carro dele. Sabia-se que se tratava de um homem, mas não se tinha informação suficiente sobre a identidade dele e informações que levassem ao paradeiro da menina.
A polícia foi chamada e uma investigação se iniciou imediatamente. Era extremamente importante que a menina fosse encontrada o quanto antes, porque em caso de desaparecimento de criança, as chances de encontrá-las com vida caem conforme o tempo passa. A maioria das crianças são mortas nas primeiras 24 horas. E, infelizmente, no caso da Rosaline, as horas se tornaram dias, que se tornaram meses, e antes mesmo que ela completasse 13 anos, a busca por ela foi encerrada e todos pareciam ter perdido as esperanças de encontrá-la com vida, ou pelo menos de saber o que de fato aconteceu com ela. E esse tinha tudo para se tornar mais um daqueles agoniantes casos de desaparecimento que jamais são solucionados. Porém, a vida acontece de formas misteriosas, e no ano de 2016, 19 anos depois do desaparecimento da Rosaline, uma história perturbadora se revelou. Tudo começou a se desenrolar na cidade mexicana de Oaxaca, onde o casal Ian e Lisa, ela americana e ele britânico, passavam uma temporada. Certo dia o casal estava fazendo compras em um supermercado local e eles viram uma cena que imediatamente chamou a sua atenção. Se tratava de uma mãe acompanhada de várias crianças pequenas e, segundo Ian e a Lisa, eles aparentavam estar passando por muitas dificuldades. Outro fato que também chamou a atenção é que a família tinha separado as compras em 2 carrinhos. Em um dos carrinhos tinha carnes e comidas mais caras e no outro carrinho tinha coisas mais baratas e com baixa qualidade. Acontece que a mãe não tinha dinheiro suficiente para pagar pela comida, foi aí que o casal entrou em ação e eles pagaram a conta dela no supermercado. A mãe, que se apresentou como Stephanie, se mostrou muitíssimo grata e uma amizade já se iniciou ali. Depois disso, o Ian e a Lisa passaram a ajudar a família sempre que podiam e demonstravam muito carinho por todas as crianças. A Stephanie tinha 8 filhos e o mais velho tinha mais ou menos 17 anos. Esse relacionamento de amizades foi se fortalecendo até mesmo depois do marido da Stephanie decidir que eles tinham que se mudar para uma região de montanha lá do México e ficariam um pouco longe para o casal, mas eles não desistiram da amizade e continuaram visitando as crianças. E esse novo local onde a família foi morar era extremamente precário. As crianças não tinham cama, elas dormiam no chão. Não tinha lugares para sentar, as pessoas sentavam em toco de madeira. Não tinha janela ou portas, era só buraco na parede, onde as pessoas passavam e onde o ar entrava. Enfim, uma situação bem precária. O pai das crianças era muito sério, ele não gostava de conversar. E certa vez a Stephanie revelou que o pouco dinheiro que ela conseguia pedindo com as crianças na rua, o homem gastava com os diversos vícios que ele tinha. E ela também revelou que ele era muito mesquinho, que ele exigia que ela separasse a comida dele da comida dela e das crianças. Então a comida dele era sempre de maior qualidade, com mais carne, enquanto as crianças comiam qualquer coisa que dava com o dinheiro que sobrava. E aquela história triste, claro, fez com que o casal se compadecesse ainda mais e passasse a visitar a família com mais frequência, trazendo mais comida ou coisas que eles precisassem. E com isso, a Stephanie foi ganhando mais confiança neles, passou a compartilhar outros fatos da sua vida. E o que o casal não podia imaginar é que eles estavam prestes a descobrir uma verdade extremamente chocante. Como eu disse, ela foi se sentindo mais confortável para revelar coisas sobre a sua vida. E ela acabou revelando a sua idade e a idade do seu marido, que pode parecer algo extremamente inofensivo, mas nessa história isso fez toda a diferença. A Stephanie revelou que o seu marido tinha 62 anos e que ela tinha 32. E isso não seria algo muito alarmante nos dias de hoje, porém o filho mais velho da Stephanie, vocês lembram que eu disse que ele tinha 17 anos. Isso significa que ela tinha 14 anos quando engravidou do seu marido, que já tinha 45. E aquilo certamente acendeu o alerta vermelho no casal, que passou a ver a família com olhos diferentes e a observá-los mais de perto. Nesse meio tempo, a Stephanie ficou doente, ela precisou de uma cirurgia e a recuperação dela não foi nada fácil, porque além de ter que retornar para uma casa extremamente precária, seu marido ainda exigia que ela cuidasse das crianças sozinha, que cumprisse todas as funções da casa, além das funções de esposa, se é que você me entende. E aquilo criou na Stephanie um sentimento de que ela tinha que fazer algo para mudar aquela situação. Foi então que ela entrou em contato com o Ian e a Lisa e decidiu contar toda a verdade sobre a sua história de vida infernal. Ela revelou que seu nome real não era Stephanie, e sim Rosaline McGuinness, que tinha sido raptada da porta de sua escola nos Estados Unidos quando tinha apenas 12 anos de idade. Ela disse que em certo ponto o homem que a raptou conseguiu levá-la para o México, onde estava vivendo em pobreza extrema por quase 20 anos. E que ela engravidou 9 vezes do homem
que roubou a sua infância, mas acabou perdendo um dos filhos. Mas essa história, que já é chocante, ficou ainda pior quando a Rosalind revelou que seu pesadelo tinha começado muito antes do dia em que foi raptada. O homem que roubou da Rosalind a oportunidade de ter uma infância plena e feliz foi ninguém menos que Henry Piet, homem que tinha se casado com sua mãe muitos anos antes. A Rosalind revelou que mesmo antes do casamento entre o Henry e sua mãe, ele já agia de forma inadequada com ela, e um dia antes da cerimônia de união entre a Gayle e o Henry, ele coagiu um de seus filhos a realizar um casamento falso entre ele e a menina Rosalind, que tinha apenas 10 anos na época. E depois que todos foram morar na mesma casa, os abusos continuaram e, segundo a Rosalind, tudo acontecia com o conhecimento da mãe, que talvez por medo do Henry não fazia nada para proteger a própria filha. A Rosalind disse ainda que tentou fugir várias vezes, mas que o Henry sempre a encontrava e a castigava de formas muito cruéis. E depois de algum tempo ela passou a acreditar que aquela era a vida que ela teria e que não tinha muito o que fazer sobre isso. Felizmente, o casal Ian e Lisa surgiram na vida da Rosalind, e em um dia em que o Henry estava muito bêbado, ela conseguiu deixar a casa com todos os filhos, com exceção do filho mais velho, que já tinha conseguido fugir para os Estados Unidos. A família ainda teve que enfrentar algumas burocracias antes de conseguir deixar o México, mas felizmente no meio do ano de 2016 eles chegaram em solo americano. E mesmo depois de ter conseguido se livrar desse verdadeiro pesadelo, a Rosalind ainda vivia com medo constante. Ela passou a ter pesadelos em que o Henry a encontrava, fazia com que ela retornasse para uma vida extremamente difícil. Dava para entender esse medo da Rosalind, afinal o Henry ainda estava solto. E se esse pesadelo se tornasse real, não seria a primeira vez, né? Mas a Rosalind e toda a sua família finalmente conseguiram dormir tranquilos quando, em outubro de 2017, quase um ano depois da sua chegada nos Estados Unidos, o seu algoz, o Henry Michel Piet, foi preso no México e extraditado para os Estados Unidos. Quando entrevistado, o Henry contou que não houve abuso algum, que ele sempre viu a Rosalind como sua esposa e que ela o via como marido. Isso vindo de um homem que raptou a enteada e a engravidou 9 vezes. Mas numa mente distorcida como a do Henry, tudo se justifica. Nos primeiros anos com a Rosalind, o Henry dizia a todos que aquela era sua filha, mas com o passar do tempo, quando ela teve seu primeiro filho aos 15 anos, ele passou a dizer que ela era sua esposa. Em junho de 2019, que é bem recente até, o Henry foi julgado no estado de Oklahoma, que foi onde ele raptou a Rosalind, e condenado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Adicionalmente, ele foi condenado a 30 anos de prisão por ter tirado a Rosalind do estado e do país com a intenção de prática sexual. E ele também foi condenado a pagar $50 mil à vítima, o que eu acho muito difícil ele pagar, afinal ele era um miserável que jamais construiu nada na vida. A Rosalind agora tenta viver uma vida normal com seus filhos nos Estados Unidos, ela não tem contato com a mãe. Eu espero que as sombras desse capítulo tenebroso da vida dela não impeçam que ela e os filhos dela sejam realmente felizes. Mas me conta aí o que você achou desse vídeo, o que achou desse caso. Eu preciso que vocês participem mais para que o canal cresça. Espero ver vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau ou bye, bye.